Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Olha só, estou aqui no Moda Center, setor azul, tá certo? Na Rua K, box 88 e 87. Estou na Coisas de Divas e eu vim aqui mostrar as novidades que eles têm aqui pra vocês, gente. Ele trabalha com imensa variedade aqui na moda feminina. Tem shorts, tem saia. Vamos conferir aqui tudo comigo, certo? Olha só, gente, vamos começar mostrando essa linda saia aqui, ó. Que ela já é um tamanho longo, ela é só uma saia longa, mas ela é um modelo bem arrumado, ó, com destruído. E olha só, gente, que lindo esse modelo. Ela tem esses botões que percorrem aqui toda a frente, né, da saia. Muito linda ela, com destruído, com fenda. Tá muito linda. E também ela tem ela assim, ó, preta. Ela lisa no preto também com cores. Certo? O valor fica de R$50 no atacado, mas para as pessoas que são atacadistas, que compram uma quantidade maior, ainda eles ajeitam o preço, certo? E elas também tem um midi, gente, o tamanho midi. Olha só que linda essa, o tamanho midi, olha que arraso. Fica de apenas R$45, olha só que linda, ela fica com destruídozinho também. E também tem ela assim, no preto liso também, certo? Opcional, tem no jeans e tem no brim, né? Esse é o brim, né? Esse aqui fica de R$40 o brim, né? R$40. Mas lembrando a vocês que esses valores já é valor de atacado. Agora, para quem é atacadista, que compra em quantidade bem maior, aí sim, eles ajeitam o preço. Vai depender aí a quantidade. Gente, lembrando que a numeração veste do 36 ao 48. Ela também tem assim, acima do joelho. Olha só, a secretária, que linda ela. Essa aqui é jeans com lycra, uma elasticidade muito boa. Que modelo lindo. Que arrasa essa saia. Muito linda ela. Com destruído, tem esse detalhe aqui embaixo, ó. Que dá toda a diferença. E fica de valor de apenas de R$35. Olha só, que ótimo. Essa daqui também é um modelinho midi também, secretária. Modelinho secretária, ó que linda. Ela vem, ó, toda justinha. Quando chega aqui, ela solta no barrado embaixo. E fica de R$35. Ela tá muito linda, viu, gente? Olha por trás dela, ó, como é puxozinho, ó. Fica com plaquetinha, com zip, jeans com lycra. Um jeans muito bom, tem uma elasticidade ótima e veste super bem. Um caimento muito bom no corpo. Ela tem esse outro modelinho aqui, certo? Que essa aqui já são as de cores, né? Vocês têm outras cores dessa? Normalmente sim. Normalmente ela diz que sim, certo? Aí essa aqui fica de quanto? 40. Fica de R$40. Olha só que linda. Vai até a numeração 52. Que maravilha, gente. Então já vai até com tamanho plus, viu? Muito bom. Esse é todo modelos evangélicos, viu, gente? Tinha muitas amigas me pedindo para mostrar saias evangélicas no jeans. Com o jeans de qualidade aqui vocês vão encontrar. Olha só, gente, é muito lindo. O modelinho dessa fica com fenda, com desfiado no abanhado, que tá super em alta. Jeans com lycra. Agora o jeans dela, gente, vocês podem comprar, adquirir aí de olhos fechados, porque é um jeans muito bom. Jeans com lycra, tem uma elasticidade ótima. Ela tem quanto por cento de elastano? 2, 3%, gente, é muito boa a mercadoria dela, hein? Vocês podem comprar, eu tô pegando aqui. Estou vendo a mercadoria dela muito boa, tudo bem feitinha, bem costurada. É para vocês colocarem na sua loja e com certeza vocês vão vender tudo e arrasar com a venda. Gente, ela também tem salopetes, olha só que linda esse salopete. Para quem estavam procurando salopetes, aqui vocês também vão encontrar. Aqui fica de quanto esse salopete? 40. Fica de R$40, gente. Ela com esse modelinho vazê, muito lindo. É aquele jeans molinho, olha. Que dá aquele caimento no corpo, veste super bem. Fica de apenas R$40, certo? Muito lindo. Ela vem com suspensório, ó. Que vocês tanto podem usar, né? Sem um suspensório quanto com suspensório. Usa salopete e usa saia. Muito bom, ó. Ótimo. Pode usar dos dois jeitos, tanto como salopete quanto como saia também, certo? E o precinho tá maravilhoso, de apenas R$40. E elas vestem que tamanho? Do 36 ao 46. Do 36 ao 46, muito bom, viu? Olha só, gente, então é isso aí. Eles trabalham aqui com moda evangélica, certo? Uma mercadoria de alta qualidade, que nem eu mostrei. Eu sempre mostro elas aqui no canal, então são pessoas confiáveis. Você pode comprar, adquirir, amigas e amigos, que com certeza eles vão entregar tudo certinho a sua mercadoria. É uma mercadoria de alta qualidade para moda evangélica. Quem estava procurando, com certeza aqui você encontra.
Ela é tamanho longo, ela mide, secretária, aí para todos os gostos, com um precinho melhor aqui de Santa Cruz, certo? Então, vou deixar aqui os apps de venda, endereço, tudo certinho, para vocês, quem tá vindo aqui no Moda Center, vir fazer uma visita, e para quem comprar à distância, entrar em contato com ela, correr já e fazer suas compras. Então tá aí, olha só, gente, o cartãozinho dela. Ela fica aqui no Moda Center, setor azul, Rua K, box 88 e 87, tá certo? Entre em contato com ela pelos apps de venda 819-9767-3310. Vocês vão falar com Sandra, tá certo? Também sigam ela lá no Insta, gente. Coisas de diva, tá certo? Acompanha ela, porque sempre que tiver novidades ela vai estar postando lá no Insta também, tá certo? Então é isso aí, gente. Ela envia para todo o Brasil através só de excursões ou transportadoras. Vocês vão falar com a Alane, viu, gente? É a Alane. Perdoa aí, a Alane. Vocês vão falar com ela e ela envia a partir de 10 peças, certo? Nas excursões e transportadoras, gente. Tá valendo muito a pena vocês comprar, porque a mercadoria dela é muito boa. É quem tem loja, com certeza vocês vão vender tudo e arrasar com as vendas, hein? Olha só. Então corre já, dá um print no cartãozinho e sigam ela lá também no Insta, viu? Coisas de diva, tá certo? Então é isso aí, gente. Dá um print e façam já suas compras. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu não tô...